Graças e paz, queridos. Só coisa boa? Vocês estão se perguntando, poxa, numa semana de oração das mulheres, em que as devocionais todas foram feitas por mulheres nesta semana, por que o pastor Júlio vai encerrar? Então, eu queria dizer para vocês que hoje, para mim, é um dia especial. Nessa semana de oração em que essas mulheres benditas estiveram conosco, compartilhando da palavra de Deus, dos seus corações para nós, eu queria compartilhar um testemunho. Mas antes disso, eu quero ler o texto do apóstolo Paulo ao seu discípulo, Timóteo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, no capítulo 1, versos 3 até o verso 5. Versos 3 a 5, em que o apóstolo Paulo diz assim, ele diz, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Paulo, ao escrever a Timóteo, ele faz lembrar Timóteo, esse discípulo que Paulo tinha como filho, um jovem que era um jovem de Deus, que se tornou um dos grandes pastores na história da igreja, se tornou bispo em Éfeso, morreu martirizado em Éfeso, como um homem de Deus mesmo. Mas ele diz, olha, eu quero lembrar uma coisa, como o cristianismo chegou na sua casa. E eu queria falar sobre a importância de mulheres, crentes, santas, tementes a Deus, para a transformação de gerações, para o crescimento do cristianismo na história. E Paulo faz Timóteo se lembrar de duas mulheres muito importantes na vida dele. Mulheres crentes, piedosas, que primeiro o evangelho chegou a elas para ter chegado ao coração de Timóteo. E ele lembra da avó Lóide e da mãe Eunice. E que Timóteo, Paulo diz a Timóteo, essa fé que elas receberam primeiro, eu vejo em você. Paulo aqui, ele revela que essas mulheres eram mulheres que tinham um testemunho cristão, tinham uma fé genuína, e que essa fé genuína era uma fé que impactou o coração de Timóteo e levou Timóteo a também conhecer a Jesus Cristo e viver também o mesmo testemunho que ele via na vida da sua avó e na vida de sua mãe. Queridas e meus queridos também que nos assistem, eu queria contar um pouco do meu testemunho. Minha família não era uma família cristã. Hoje nós somos uma família cristã, boa parte da minha casa, mas nós não éramos. Mas eu tinha uma avó que se converteu foi convertida poderosamente pelo Espírito Santo, por Cristo Jesus. E quando Deus transformou o coração da minha avó, a minha avó decidiu também investir o coração dela para que a sua família fosse alcançada para Cristo. Minha avó, mãe de minha mãe, Dona Iracema, era uma mulher super sábia, temente a Deus, mulher de oração, de leitura da Bíblia, conhecia a palavra de Deus profundamente, com intimidade, como vários doutores em teologia nunca vão conhecer. A frase de William Tyndale servia muito na vida da minha avó, que ao pegar as escrituras, ao entregar as escrituras para as pessoas da sua época, ele faria com que um fazendeiro, um trabalhador do campo, conhecesse tanto de escritura como um doutor de Oxford, em teologia. E minha avó era uma dessas grandes mulheres da palavra. E que decidiu, então, investir na vida dos seus netos. Eu cresci muito próximo dos meus avós. Meu avô, que se converteu já quase no fim da caminhada, da jornada na terra dos viventes, e hoje está na eternidade com Cristo. E minha avó também, hoje na eternidade com Cristo, mas que conheceu Jesus mais nova. E já adulta, já mãe de vários filhos.
E sempre de tradição cristã, minha avó foi sempre de uma tradição cristã, mas ainda não tinha conhecido Jesus, e a prova que Jesus mudou a vida da minha avó. E minha avó decidiu levar um dos seus netos e alguns os seus netos para a igreja. E ela começou me levando para uma reunião de oração das mulheres da igreja. Reunião de oração essa que marcou a minha vida profundamente. Lá no Mato Grosso do Sul, eu aprendi o que é a oração. E ao ver aquelas mulheres orar, nos primeiros momentos, aquilo não fazia sentido para mim. Mas quando eu vim para Brasília, aquelas reuniões passaram a fazer sentido para mim diante das necessidades que eu tinha na minha caminhada como um adolescente em crise. E comecei a enxergar então que a minha vida só tinha sentido se ela fosse depositada diante do Deus Todo-Poderoso. E me lembro que minha avó foi uma das mulheres que mais celebrou o dia que eu contei que eu tinha encontrado Jesus. E eu tinha momentos muito bons de conversa com minha avó sobre as Escrituras, sobre Jesus, sobre ser cristão. A minha formação cristã, ela existe graças a grandes mulheres, a grandes Lloyds e Eunices da caminhada. Eu posso citar aqui algumas que marcaram profundamente a minha caminhada cristã. Minha avó, Dona Elilda, uma das minhas mães, que também já está na glória. A Dilma, que foi a minha conselheira quando eu era adolescente. Dona Miriam, era esposa do meu pastor na época, que me recebeu na casa deles e me recebeu também no seu coração. Tia Viola, também mulher de Deus, que me recebeu também no seu lar, como Dona Elilda, como Dona Miriam. A Kátia, uma mulher que pastoreou meu coração. E para eu não ser assim ruim e esquecer muitas mulheres, né, da minha caminhada, eu posso citar algumas que podem ser referência de geração, como Dona Jesuína. Minha mãe hoje cristã, mulher de Deus, que tem enfrentado lutas, mas lutas de joelho na presença do Senhor. Eu sou profundamente grato às mulheres da minha caminhada, porque eu sei que elas têm orado por minha vida. As mulheres da nossa comunidade de fé, como é bom ser cuidado, amado, pastoreado por mulheres como vocês da Igreja Presbiteriana da Alvorada. E há muitas outras, a minha esposa, minha Pri, mulher de Deus, que respeita a palavra de Deus assim com um coração sincero e temeroso. As minhas filhas, que de vez em quando falam: papai, eu posso orar por você? Que já me viram chorar copiosamente, dores do coração, e me abraçaram e me beijaram e disseram: papai, nós amamos você, chora não. A importância de mulheres que busquem ser mães espirituais, avós na fé, mães na fé, mulheres que investem nos seus filhos, como Susana Wesley investiu na vida de John Charles Wesley e dos seus demais filhos, e dizia: quando seus filhos aprenderem a balbuciar as primeiras palavras, ensine-os a orar. Mulher cujo testemunho impactou tanto o coração dos seus filhos que eles se tornaram os grandes avalistas da Inglaterra. Enfim, a minha vida foi transformada porque a minha avó decidiu pregar o evangelho na caminhada para o seu neto. Decidiu viver Cristo comigo. E isso marcou profundamente a minha história. Eu queria que minha avó hoje estivesse aqui para ver o neto, porque no ano que a minha avó faleceu, foi o ano que eu formei no seminário. Ela não viu a minha formação, me viu entrando no seminário, celebrou comigo copiosamente. Mas a minha maior alegria é que, porque ela um dia
decidiu colocar o coração dela, o evangelho que estava no coração dela, na vida desse pecador aqui, o seu neto. Ela não me viu se formar, ela não me viu ser ordenado pastor, mas ela vai me ver no banquete celestial. Eu a verei no banquete celestial. Eu queria louvar a Deus pela sua vida, mulher. Pedir para que você invista o seu coração a pregar o evangelho aos seus filhos, os filhos biológicos, os filhos do coração, os filhos da fé. Transforme gerações, gerando Timóteos na caminhada. As minhas muitas mães da caminhada, muito obrigado. Que o Senhor possa derramar bênção sem medida na vida de vocês. Só coisa boa. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.